Boa noite, Sam, e saudações para os inscritos. Venho trazer aqui no seu canal um relato curtinho, porém muito assustador. Tanto que nem mesmo a minha família gosta de ouvir esse causo, de tão arrepiante que é. Prefiro manter meu nome e as cidades mencionadas no anonimato, não por ter vergonha, mas por uma questão de privacidade, levando em conta minha profissão e as pessoas que me conhecem aqui na cidade. Vou te mandar as notícias da época em que isso aconteceu, e você verá que realmente havia um lobisomem aparecendo naquela cidade, e eu vi essa criatura a poucos metros de mim. Era o ano de 2012. Eu estava viajando para um pequeno interior, para poder resolver algumas pendências, questões de herança e disputa de terras. Um homem rico, por assim dizer, havia falecido e solicitaram meus serviços para fazer a repartição e colocar toda a papelada da família em dias. Só um detalhe, Sam, eu sou advogado. Bom, fui para esse interior num domingo e cheguei lá apenas na segunda pela manhã. Fui com meu próprio carro, em uma viagem comum, que estou acostumado a fazer até os dias de hoje. A ida foi muito tranquila. Inclusive, passei por essa cidade onde tudo aconteceu. Apesar das 8 horas de viagem, não parei nem para abastecer ou tomar um café. Apenas passei por lá, sem nem saber dos causos que corriam por aquelas esquinas, mas que logo iria saber. Levei alguns dias para resolver todo o emaranhado de problemas, e numa noite de quinta para sexta, resolvi voltar para minha casa. Não queria ficar ali nem que me pagassem, pois era briga de família, Sam. Aí você já sabe, né? Corri o risco de sobrar até mesmo para o advogado, ou até me culparem de alguma coisa. Pois então, Sam, saí de lá já de noite, com o intuito de encontrar uma pousada para dormir, um hotel simples de beira de estrada, ou até mesmo um motel. Mas, como dizem, quando é para acontecer, não há como fugir. Vai acontecer. Tanto que não achei nenhum lugar que estivesse aberto, pois ali era tudo interior, pequenos distritos e lugarejos bem afastados. O cenário perfeito para isso acontecer. A minha sorte foi que encontrei um pequeno posto de gasolina, que estava fechado no caso, mas era onde eu podia parar o carro no estacionamento e dormir entre os caminhões que lá estavam. Devia ser por volta de meia-noite, talvez 1 da manhã. Parecia que aquilo me seguia, pois aconteceu logo depois que cheguei no posto de gasolina. Te juro, Sam, baixei o banco do carro, estiquei as pernas e já estava perto de dormir. Foi quando ouvi uma correria e gritos angustiados que se aproximavam de longe. Até pensei que fossem pessoas voltando de uma noitada. Mas não era nada disso. Eram vários cães, e algo como um cavalo no meio deles. Não tão grande quanto um cavalo, mas algo grande vinha no meio daqueles cães. Curioso, me levantei e esperei aquilo passar, pois a coisa passaria ao lado do meu carro, bem à direita da BR. Aquilo continuava vindo e passou rapidamente por mim. Sam, eu tive a pior visão que um homem poderia ter. A coisa parecia pular, girar, não sei, mas vinha de um jeito muito bizarro, fazendo os barulhos bem estranhos, como se estivesse fugindo daqueles cães. Passou bem rápido por mim, mas de repente parou, olhou para trás e então voltou Sam. Naquele momento eu já nem sentia meu corpo de tanto medo, apenas me abaixei rapidamente, enquanto a coisa veio até o meu carro. Ficou em pé do lado do capô e me olhou fixamente. Era o demônio Sam. Não era como esses relatos que já ouvi. Nada naquilo me lembrava um porco ou um cachorro.
Parecia mais com uma pessoa, mas com um rosto e o corpo deformados. Era como se fosse um cachorro e talvez um cavalo, por conta do focinho longo e daquela boca larga. Porém, nada naquilo me lembrava um animal comum, pois era feio e bizarro. O medo foi tanto que até desmaiei, e não vi mais nada depois disso. Na minha mente, só ficou a imagem daquela coisa com a mão no capô, olhando fixamente para mim. Acordei talvez horas depois. Não era de manhã, mas o posto já estava bem movimentado. Havia frentistas e caminhoneiros acordados. Saí para tomar um ar e continuar a viagem. Fui até os homens do posto, conversei um pouco com eles, abasteci meu carro e, me fazendo de desentendido, perguntei se os caminhoneiros tinham visto algo durante a noite. Mas nenhum deles viu nada de anormal. Talvez estivessem dormindo na hora em que tudo aconteceu. Até cogitei a hipótese de que tudo não passava de um sonho, mas isso estava prestes a mudar. Assim que voltei para o carro, notei algo muito estranho e que até hoje me dá muito medo. O capô e parte do teto estavam amassados, e uma das portas traseiras estava forçada. Era como se alguém tivesse puxado com muita força, a ponto de entortá-la. No chão havia uma coisa que não sei explicar. Algo pastoso e fedido, como se fosse um vômito, mas com um cheiro muito horrível. Era como de um animal em decomposição. Não sabia o que fazer, se deveria sair logo dali ou esperar o dia amanhecer. Mas nessa indecisão, acabei decidindo ir embora o mais rápido daquele interior. Na estrada, ainda com medo, prestava mais atenção nos lados do que no próprio caminho, temendo que a qualquer momento aquilo pudesse aparecer. Porém, pouco depois de mais de uma hora, o dia começou a clarear. Embora aliviado, eu ainda tinha várias horas de viagem pela frente, e em nenhum momento parei. Apenas segui direto para a minha casa. Quando cheguei, tomei um banho e dormi, mas comecei a ter pesadelos com aquela criatura. Isso durou por várias noites, sempre sonhando com a mesma coisa, sendo perseguido por aquilo, ou a criatura aparecendo do nada. Foram dias, talvez semanas assim, até que os pesadelos cessaram. Passei mais de 5 anos sem contar isso para ninguém, até que comentei com um amigo, que coincidentemente trabalhava naquela cidade na mesma época. No início, ele riu de mim, mas depois disse que acreditava no que ouvi, pois ele mesmo ouviu muitas histórias das pessoas de lá. Muitos diziam que era um lobisomem que aparecia na região, atacando pequenos sítios e correndo pelas ruas. Mas ele mesmo não viu nada, mesmo morando lá durante todo o tempo das aparições. Mas confirmou que houve muitas histórias sobre um lobisomem naquele interior. Claro que fiquei em pânico, mas feliz por ter passado por tudo aquilo e ainda ter saído ileso. Revelei essa história para mais algumas pessoas, mas poucas acreditaram. Pesquisei e mostrei os fatos que aconteceram por lá, assim como fiz para você, Sam. Desde então, aquele interior nunca mais teve outros casos sobre essa criatura, pelo menos que eu saiba. Poucos souberam dessa história. Essa é a primeira vez que venham contá-la publicamente. Eu sei o que vi. Não estou mentindo e não teria motivos para isso. Deixo aqui meu testemunho de algo que presenciei. Uma coisa que eu preferia nunca ter visto na vida. Boa noite.